Bom dia, pessoal! Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Como combinado, a gente vai continuar nossa disciplina hoje. E na aula 8, a aula de hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre a fibromialgia e a síndrome dolorosa miofascial. Essas duas doenças, no caso, reumáticas, elas se assemelham bastante uma da outra, só que tem pontos que diferem muito em relação uma à outra, tá? Mas, assim, de uma maneira geral, elas podem estar andando em conjunto. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer uma boa avaliação do paciente que tem fibromialgia ou do paciente que tem essa síndrome dolorosa miofascial. E depois eu falo um pouquinho sobre como a gente consegue trabalhar, quando a gente consegue tratar esses pacientes. É o mesmo esquema. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando no formulário. Se vocês quiserem comentar também, mandar e-mail, enfim. Fiquem literalmente à vontade para perguntar coisas, tá? Eu ainda não consegui responder as questões sobre a aula passada que vocês enviaram no formulário, mas eu vou tentar fazer isso hoje ainda. Hoje, no caso, o dia que eu estou gravando, segunda-feira. Mas se eu não conseguir, até quarta-feira eu respondo vocês, tá bom? Mas eu acho que as dúvidas foram tranquilas e assim que eu tiver um tempinho eu consigo liberar as respostas para vocês. E mais uma vez, só parabenizar vocês em relação à prova, tá? Eu gostei bastante. E se alguém tiver alguma dúvida relacionada à prova ainda, se quiser me procurar, a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá, iniciando. Bom, eu vou passar para vocês agora um pouquinho sobre a definição tanto da fibromialgia como da síndrome dolorosa miofascial. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque vocês já tiveram isso provavelmente lá na disciplina com a professora Larissa, de Fundamentos. Então é que eu vou passar para vocês só o que diferem uma das outras e quais são as principais características que a gente acaba trabalhando com esses pacientes, tá? Então, em relação à fibromialgia, o que ela é? Ela é uma síndrome dolorosa crônica, que ela não é inflamatória. Então, ultimamente, a gente tem visto várias doenças que têm caráter inflamatório, Então, pelo menos a primeira parte até a prova era praticamente só inflamação. E a fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa que não é inflamatória, tá? E ela se manifesta no sistema músculo-esquelético. Enquanto nas outras a gente tinha muita alteração articular, muita alteração óssea, aqui a gente tem alterações musculares. Então, o que o meu paciente com fibromialgia ele vai apresentar? Ele vai ter uma dor musculoesquelética difusa, ou seja, é uma dor que ele não consegue identificar um local específico. Então ele vai sentir muita dor nas costas em geral, nos membros inferiores em geral, nos membros superiores, na cabeça, Então não é uma coisa que eu falo, eu estou sentindo uma dor aqui no meu ombro ou no trapézio, por exemplo. É uma dor mais geral, mais sistêmica, tá? Ele tem um menor limiar para a dor. O que é isso? Quando a gente pensa no limiar da dor, é como se fosse uma escala. Então vamos supor, o limiar de dor de uma pessoa comum, de uma pessoa normal, sem fibromialgia, ele pode ser de 5, por exemplo, ou 8, vamos supor, 8. Vamos lá, vamos considerar 8. Então, se essa pessoa sem fibromialgia está realizando alguma atividade ou está recebendo alguma pressão no músculo, ele vai começar a sentir dor lá no 8, por exemplo. Numa pessoa com fibromialgia, esse limiar é muito menor, então vamos supor que ele seja 3. Então, se a pessoa esteja recebendo uma pressão nível 3 ou esteja fazendo uma atividade nível 3 em questão de contração muscular, por exemplo, essa pessoa com fibromialgia ela já vai referir dor, enquanto que a pessoa sem fibromialgia só vai referir dor se a intensidade da atividade chegar a 8 ou a intensidade da pressão chegar a 8, por exemplo, tá? Isso que é o menor limiar para a dor. Essa pessoa com fibromialgia, o meu paciente, ele vai ter uma maior sensibilidade em pontos localizados, que é o tender points, que é os pontos sensíveis. Esses pontos sensíveis, esses tender points, eles são recomendados pela Associação Americana de Fibromialgia para você fazer uma avaliação específica da fibromialgia. São 9 pontos e esses 9 pontos eles devem ser avaliados bilateralmente, porque uma da característica da fibromialgia é que ela é sempre bilateral. Então, nunca um paciente vai referir dor
com fibromialgia só de um lado do corpo, ele vai referir dor dos dois lados. Então eu vou passar um pouquinho mais para frente para você quais são esses pontos específicos que a gente precisa testar essa sensibilidade à dor do paciente. Uma característica muito importante e muito presente também é a fadiga intensa. Os pacientes com fibromialgia, eles referem muita fadiga em termos de realizar atividades, sejam elas exercícios, sejam elas movimentações, né? Enfim, essa fadiga intensa, geralmente quando acorda, ou quando vai deitar, ou durante o dia mesmo, por questões tanto psicológicas como de funcionamento do organismo em geral. Mais uma característica são alterações no padrão de sono. Então, muitas vezes os pacientes têm alterações no padrão de sono, que não deixa ser um sono reparativo. Então, assim, a gente dorme para que a gente consiga restaurar a energia, que a gente consiga acordar no outro dia de uma maneira boa, né? Com um bem-estar, digamos assim. E os pacientes com fibromialgia, eles não têm esse sono reparador, eles continuam com esse cansaço, eles continuam com essa fadiga, mesmo após dormir. Cefaleia e rigidez do pescoço, tá? Rigidez cervical são muito encontradas também. E principalmente alterações cognitivas, ansiedade e depressão nesses pacientes. Então, de uma maneira geral, todos esses sinais, todos esses sintomas, eles prejudicam o bem-estar e a qualidade de vida. Então, pensando no nosso paciente, no nosso tratamento, ele precisa ter como objetivo final, né, a melhora do bem-estar e também a melhora da qualidade de vida desses pacientes. E as principais características clínicas, né, o que a gente de fato pode estar trabalhando ou que a gente pode estar identificando para melhorar a nossa conduta fisioterapêutica. Então, o paciente ele sempre vai ter uma dificuldade para localizar a dor, então é aquilo que eu falei da dor sistêmica, então ele não vai chegar e falar, eu tenho dor aqui no meu ombro, eu tenho dor nas minhas costas nesse ponto aqui, ou eu tenho dor aqui na minha perna direita nesse ponto aqui. Ele, em geral, vai referir uma dor mais sistêmica, mais generalizada, que não tem um local específico. Essa dor ela é muito variável em termos de intensidade, de característica, então às vezes pode ser uma dor mais com fisgadas gerais, pode ser uma dor similar a uma pressão, então ela é muito variável, a intensidade também é muito variável, então o paciente pode chegar numa sessão um dia falando que está com essa dor nível, sei lá, 2, 3, uma escala de 0 a 10 na EVO, por exemplo, e outro dia ele pode chegar a 9, 10, enfim. São muito variáveis essas características da dor referentes à fibromialgia. Então, quando principalmente muda o tempo, né? Então sai de um tempo quente para um tempo frio, os pacientes eles relatam uma piora da dor, então isso é muito característico também. Também essa dor ela muda com a tensão emocional ou com o esforço físico, né? Porque a gente está usando a musculatura e a tensão emocional deixa a musculatura mais tensa de fato, então isso prejudica a dor. Geralmente os sintomas eles se iniciam em uma determinada região, principalmente na coluna cervical, mas com o passar do tempo eles tendem a ser muito mais difusos, então fica muito mais difícil localizar uma região específica, como eu já comentei, né? Os sintomas centrais que acompanham a dor é aquilo que eu já falei também do sono não reparador, então é aquilo que o paciente dorme, mas ele não se sente bem, ele não se sente reparado. E a fadiga também, que é a fadiga geral. E outros sintomas bem característicos é a sensação de inchaço nas mãos, antebraços e trapézios. Entretanto, muitas vezes o paciente vai relatar para você, eu estou sentindo minhas mãos inchado, estou sentindo o antebraço inchado, ou aqui em cima eu sinto que está mais inchado. Só que quando a gente vai fazer essa avaliação física propriamente dita, a gente não encontra sinais de edema. E isso é mais uma alteração sensitiva do paciente, que o paciente vai falar que está inchado, mas na nossa avaliação física a gente não encontra isso. E isso é muito característico da fibromialgia, né? E 30 a 50% dos pacientes com fibromialgia, eles possuem outros distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade, tá? Isso é muito característico. Já falando um pouquinho sobre a síndrome dolorosa miofacial agora, ela é uma disfunção neuromuscular regional, tá?
caracterizada pela presença de locais sensíveis em bandas musculares contraturadas, né? Ou aquelas bandas, aqueles músculos tensos, contraídos, que produzem uma dor referida em áreas distantes ou adjacentes. Então, o que está diferenciando da fibromialgia? Essa dor ela é mais localizada. Então, eu vou sentir uma dor muito mais específica, não tão geral. Por mais que ela irradie para algumas regiões ou áreas adjacentes, essas regiões elas não ficam de uma forma generalizada, propriamente dito, tá? Se eu tenho um ponto gatilho, por exemplo, aqui no meu trapézio, eu vou ter uma região mais afetada, que seria a região do ombro, aqui atrás da escápula, e também a região da cervical e região da cabeça, tá? Cefaleia. Já se fosse a fibromialgia, por exemplo, eu teria um lugar completamente aleatório aqui e seria em todos, tá? Eu não teria essa localização específica. É isso que mais diferencia da síndrome dolorosa miofacial para a fibromialgia. E essa síndrome dolorosa miofacial, ela geralmente é causada por conta do ponto gatilho miofacial, que é o trigger point, né, que são normalmente chamados. Ou aqui a gente chama mesmo de ponto gatilho, vocês já devem ter ouvido falar. Nas suas observações na clínica, vocês já devem ter visto muito isso, inclusive na gineco. Quem passou pela gineco, com certeza deve ter tratado algum paciente com um ponto gatilho, tá? E o que são esses pontos gatilhos? São nódulos palpáveis presentes em uma faixa tensa localizada no músculo que espontaneamente ou a dígito pressão, né? Quando a gente pressiona, Quando a gente pressiona o músculo, né? Produzem um padrão de dor referida reconhecido pelo paciente. É aquele famoso quando a gente está fazendo as massagens, né? Porque, assim, a gente é fisioterapeuta, a gente está estudando fisioterapia e o que as pessoas pedem? Massagem pra gente, né? Como se a gente só fizesse isso, né? Mas, enfim, quando a gente acaba fazendo nas pessoas, ou quando a gente está tratando nossos pacientes de fato, a gente passa por uma região onde a gente sente um pequeno nódulo, né? Às vezes não tão pequeno assim, e o paciente tende a referir uma dor muito alta. E é onde a gente encontra o ponto gatilho propriamente dito. Esses pontos gatilhos, eles podem ter duas classificações diferentes. Os latentes, que eles vão causar disfunção motora, né? Então a gente vai ter uma rigidez, uma ADM restrita por conta dessa contratura muscular, só que eles não ocasionam dor e são bem mais comuns do que os pontos gatilhos ativos, que é o que causa dor propriamente dita, tá? Então eu vou fazer essa avaliação muscular, vou sentir que o músculo está contraído, eu vou sentir o nódulo, só que o paciente ele não vai referir dor. Entretanto, a funcionalidade desse músculo vai estar prejudicada por conta dessa contratura muscular. Já os pontos gatilhos ativos, eles são sintomáticos, né, sensíveis e dolorosos, e vai produzir essa dor referida que são encontradas nos músculos, né, principalmente posturais no pescoço, ombro, cintura pélvica e nos músculos da mastigação. Só que esses pontos gatilhos ativos, eles podem estar em outras regiões também, tá? Não só nessas que eu comentei. E aí é aquilo que a gente encontra, aperta, vamos supor, de uma escala de 0 a 10 para pressão, chegando na pressão 2, o paciente já começa a referir dor porque ele é um ponto gatilho ativo, tá bom? E aí esse paciente refere a dor. Eles podem ter o seu desenvolvimento de forma primária, né? Que eles são desenvolvidos independente, então o músculo a gente tem um alongamento adequado, a gente tem essa força, tônus adequado e ele mesmo acaba ele acaba desenvolvendo esse ponto gatilho. O secundário, que vai se originar na região muscular adjacente e músculos antagonistas, principalmente, tá? Resultado do estresse ou de espasmos musculares. Então, quem nunca acabou, assim, ficando em repouso e sentiu um músculo pular, que é a fasciculação muscular, né? É quando a gente tem vários potenciais de ação e eles acabam contraindo por uma alteração não nervosa, mas uma alteração elétrica, tá? Desses potenciais de ação.
Muitas vezes isso estão relacionados a altas cargas de estresse ou de uso da musculatura após um período de repouso após o uso muito exacerbado de musculatura, tá? E geralmente quando os pacientes acabam tendo muito isso, geralmente nos músculos antagonistas e ou músculos adjacentes acabam desenvolvendo essa contratura muscular, esses pontos gatilhos. Ou eles podem ser satélites, né? Que é a área da dor referida como resultado de uma atividade persistente da unidade motora em repouso. E agora, para diferenciar então a fibromialgia da dor muscular, da dor miofacial propriamente dita, a gente tem algumas características específicas, né, de diferenças. Então, enquanto a fibromialgia ela tem uma dor geral, disseminada, e a gente pode avaliar, né, principalmente pelos 18 pontos, que é aqueles que eu vou mencionar um pouquinho mais na frente, a dor miofacial ela é muito mais local, ou ela pode ser regional, uma pequena região, referida aos pontos gatilhos. A incidência é de 4 a 9 mulheres para um homem para fibromialgia, contra 1 para a dor miofacial. Na fibromialgia, a gente faz exames de pontos sensíveis específicos para fibromialgia, sempre de forma bilateral. Esses pontos e essas dores podem estar relacionadas a tecido adiposo, inserção muscular ou proeminências ósseas. E os pacientes têm uma sensibilidade disseminada. Já na dor miofacial, a gente sempre busca os pontos gatilhos que trazem a dor, que trazem essas complicações musculares, de forma assimétrica ou unilateral, né? Então, enquanto a fibromialgia sempre vai ser bilateral, a dor miofacial geralmente é assimétrica ou unilateral. Sempre relacionada apenas ao tecido muscular, porque são os pontos gatilhos musculares, e a sensibilidade ela é muito mais focal, então eu consigo identificar uma região, nem que seja não muito grande, mas não muito pequena, né? Uma região média, digamos assim, mas eu consigo identificar essa região. Agora eu vou separar as duas, tá? E vou focar principalmente na fibromialgia agora. Então, como que a gente avalia o paciente em relação à fibromialgia, né? Primeiro a gente precisa fazer uma anamnese muito boa com esse paciente, com o histórico da dor. Então perguntar como surgiu, quando surgiu, o que ela está relacionada, né? Quais são os pontos, enfim, o que essa dor causa nesse paciente. A gente precisa avaliar a sensibilidade dolorosa nos determinados sítios anatômicos, né? Então nos determinados locais anatômicos, que são específicos da fibromialgia, que são chamados de tender points. A gente pode utilizar essa ferramenta aqui, não sei se todo mundo já viu, que é o dolorímetro. Ele acaba mensurando a pressão que a gente faz no paciente até que o paciente relate dor, tá? E quando a gente está avaliando por meio do dolorímetro, é muito importante que a gente explique para o paciente a diferença entre sentir uma pressão e sentir a dor propriamente dita. Por quê? Muita gente, quando está sendo avaliado, acaba sentindo a pressão propriamente dita, né? Então eu vou fazendo a pressão. E aí eu chego lá, sei lá, a 10 kg por centímetros ao quadrado. E aí o paciente refere, fala, eu estou sentindo. Mas você está sentindo a pressão ou sentindo a dor? É muito importante que a gente oriente o paciente a referir a dor, tá? Quando de fato está incomodando e é dor, não só sentindo a pressão. Então, quando a gente usa o dolorímetro para estar avaliando o limiar de dor à pressão, normalmente a população em geral refere dor a partir de 6 quilogramas por centímetro ao quadrado, eu ia falar quilômetros. Então, a partir de 6 é na população geral que a gente tem a referência de dor. Já em fibromiálgicos, né, em pacientes com fibromialgia, esse limiar cai muito, né, que é aquilo que eu falei do limiar de dor muito reduzido, que é de 2,7 kg por centímetros ao quadrado, tá bom? Então, na anamnese, qual que é a região da dor, se ela é generalizada ou localizada, né? Se é fibromialgia, os pacientes vão falar com batata que ela é uma dor muito mais geral. Se é um paciente que tem um diagnóstico incerto de fibromialgia, talvez ele refira uma dor mais localizada. E a partir disso você consegue relacionar que talvez não seja fibromialgia, seja alguma outra doença ou até mesmo a dor miofacial, tá bom?
ao que o paciente atribui a sua dor, né? Então, essa dor começou a surgir por conta de um trauma, seja trauma físico ou trauma emocional, infecção, estresse ou hereditariedade. Quando a gente pensa em fibromialgia, muito da hereditariedade está relacionada à fibromialgia. Meu Deus, desculpa, gente. Eu tenho uma dicção péssima às vezes. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas. Mas, enfim. Quanto tempo dura essa dor, né? Se é uma dor crônica, se é uma dor crônica persistente, se ela é nova, tipo, iniciou recentemente, se ela é uma dor em surtos, né? Então tem dias que eu faço alguma coisa e pá, eu sinto muita dor, ou tem dia que a dor nem aparece, ou se é uma dor intermitente, né? Então, tipo, começa de manhã, durante o dia passa, a noite volta. A gente precisa identificar como que é a característica dessa dor. Como a dor interfere na vida do paciente, né, se dificulta atividades de vida diária, atividades relacionadas ao trabalho, se ela interfere em lazer, atividades recreativas, dificuldades de relação interpessoais. É muito importante que a gente entenda as características dessa dor relacionadas à interferência da vida, à interferência da função nesse paciente. Qual o tratamento que já realizou para tentar diminuir essa dor, né? Se são só medicamentos, terapias psicológicas, fisioterapias, terapias complementares, enfim. São vários pontos da anamnese que a gente precisa identificar. E aí, mais partindo para um exame físico relacionado à fibromialgia, a gente precisa avaliar os tender points, né? Que são os pontos sensíveis específicos da fibromialgia. Então, a primeira avaliação física que a gente faz com pacientes no setor, né, quando a gente vai começar a trabalhar, a tratar esses pacientes, é avaliar quais são os pontos onde esse paciente tem dor e, se possível, avaliar com o dolorímetro, né, para saber a intensidade que aparece essa dor. Então, o primeiro ponto é a inserção do músculo occipital, né? Então, aqui no pescoço, na parte posterior. Então, lembra que sempre a gente avalia bilateralmente, tá? Então, os dois pontos a gente avalia. O segundo ponto, na borda posterior do esternocleidomastoide, na projeção do processo transverso de C5. Então, aqui na parte anterior, aqui do lado, tá bom? Do pescoço. Então, lembra que é sempre bilateral. A região média da borda superior do trapézio, tá bom? Então, esses dois pontos aqui, ó, médio superior. A linha de inserção supraespinal acima da espinha da escápula, próximo à borda medial. Então, esses dois pontos aqui também na posterior, tá bom? A segunda costela lateralmente, a junção costocondral na superfície superior. Esses pontos aqui, ó, certo? 2 centímetros distal ao epicôndilo lateral. Então, na parte posterior, na parte anterior, aqui esses dois pontos, certo? O quadrante superolateral da nádega anterior ao músculo, que é aqui, mais como se fosse numa região mais lombar, tá bom? Esses dois pontos. Posteriormente, a eminência trocante, tá? Então, no trocânter maior, na parte posterior, então, ou seja, atrás, esses pontos aqui. E na gordura medial do joelho, próximo à linha articular, que é aqui, praticamente lateral à patela, um pouquinho mais assim, tá bom? Então, esses são os 9 pontos principais que a gente precisa fazer a avaliação da dor para saber se o paciente sente dor nesses pontos, para conseguir ser diagnosticado com fibromialgia e a gente entender as características desse paciente. Então, como que a gente avalia a dor propriamente dita? Palpação nesses pontos, né? Podem haver ou não alterações estruturais, né? Não necessariamente há uma tensão palpável na região, mas se a gente pressionar o ponto, o paciente refere a dor. A gente pode utilizar a escala simples, né? Então, uma dor 0, dor 10, 5. A gente pode usar a escala de Likert para saber também a posição da dor, né? Então, se é uma dor, uma pior dor imaginável, o paciente vai e marca, escala de número de 0 a 10.
A gente pode utilizar a escala visual gráfica, né? Que tem essas carinhas. Então, 0, paciente feliz, sem dor. 1, dor que machuca um pouco. Dor que machuca muito, 5, né? Localizar a dor propriamente dita. O paciente com fibromialgia ele vai referir uma dor muito mais geral, né? Então, geralmente o paciente acaba pintando ou referindo dor em toda a extensão aqui. A gente pode utilizar questionários específicos para avaliação da dor, né? Então, tanto para graduar o grau da dor, quanto para saber a avaliação qualitativa da dor desses pacientes, né? Então, o questionário de dor do McGill, ele pode fazer tanto uma avaliação mais, mais específica dessa dor, como mais qualitativa também, né? Então, a gente tem vários quadrantes aqui, né? A, B, C, D, E, com vários descritores relacionados à qualidade da dor, né? Vibração, temor, pulsante, latejante, como batida, como pancada, pontada, choque, tiro, agulhada, perfurante, focada. Então, dependendo do grupo, né? Então, sugere uma dor de distúrbio vascular, neurogênico, relacionados aos nervos, né? Ao sistema nervoso, músculo esquelético, mais relacionadas a características, contraturas musculares, transtornos emocionais, que está muito relacionado à fibromialgia, né? Então, a gente consegue ter essa avaliação mais qualitativa da dor por meio do questionário de McGill. Além disso, no exame físico, a gente precisa avaliar a flexibilidade do paciente também, porque quando a gente pensa em padrões de dores musculares, muitas vezes a gente vai ter limitações, desvios posturais, então a gente vai precisar avaliar como que está a flexibilidade do paciente, como que o paciente tem de amplitude de movimento, como que o paciente tem, como o paciente está com essa característica de padrão postural dele, né? Então, a gente avalia a flexão anterior, lateral, a flexibilidade por meio do banco de Wells. Tem também o teste de Schober, que eu já passei para vocês em algumas aulas, que também avalia a flexibilidade. É importante que a gente avalie o sono também, né? Porque os pacientes tendem a ter essa alteração do sono. Então, esse questionário, inventário do sono, pré-sono, que é a hora de dormir, ele avalia durante o sono também e o pós-sono, quando a gente acorda, tá? Ele tem vários, vários domínios que avaliam, né, várias qualidades do sono, características do sono, que ajuda a gente a entender de uma forma mais ampla como que esse paciente está. Além de questionários funcionais, né? Por exemplo, o FIC, ele tem questões relacionadas à capacidade funcional, capacidade de realizar atividades de vida diária, como lavar, limpar, caminhar, ocupacionais, e os sintomas também, dor, fadiga, rigidez matinal, distúrbios de sono, ansiedade, depressão, né? Que é esse questionário aqui, né? Então, por exemplo, com que frequência você consegue fazer compras? Sempre, quase sempre, de vez em quando ou nunca, mas pensando na dor que o paciente sente, né, na fadiga que o paciente sente, né? Então, nos últimos 7 dias, quantos dias você se sentiu bem? 0 ou 7, né? Então, a dor interferiu? Quanta dor você sentiu? Você sentiu cansaço? Muito? Não? Então, são pontos funcionais que a gente consegue avaliar tanto o impacto da fibromialgia nessa função do paciente, como a gente fazendo reavaliações, a gente consegue ter uma noção se o nosso tratamento está funcionando. Além disso, a gente precisa fazer também uma ampla avaliação, né, que é a avaliação da capacidade funcional, por meio do questionário RAC, né, que é específico para fibromialgia também, a avaliação do humor, que é inventário de depressão de Beck, e o RADS, que é ansiedade e depressão, a avaliação da fadiga, né, escala de fadiga de Schauder traduzida, por exemplo, é uma ferramenta que a gente pode avaliar a fadiga do paciente, a avaliação postural e também a qualidade de vida, né, são itens que fazem parte da ampla avaliação que são importantes quando a gente pensa nos pacientes com fibromialgia. Aqui eu tenho a avaliação do humor, né, que é o inventário de depressão de Beck, que tem 21 questões, e
ele está relacionado ao humor, né? Então ele vai avaliar a relação da tristeza, felicidade, vontades, enfim. E aqui a gente tem a pontuação que indica se o paciente está deprimido, né? Se tem muitos sintomas depressivos, se indica uma depressão muito severa, enfim. São questionários que a gente avalia para saber como que está esse paciente. E para o diagnóstico da fibromialgia, ele precisa ter 3 condições encontradas, né? Que é o índice de dor difusa maior que 7, o valor da escala de gravidade dos sintomas maior que 5, ou igual a 5, né? Maior ou igual, e o índice da doença de 3 a 6 e o valor da escala de sinais e sintomas, da dor difusa, perdão, e o valor da escala de sinais e sintomas maior ou igual a 9. Os sintomas presentes com a mesma intensidade por pelo menos 3 meses e a ausência de outra condição que poderia explicar o quadro doloroso. Agora pensando mais especificamente no objetivo geral de tratamento da fibromialgia. Quais são os objetivos principais, né? Reduzir os sintomas e manter a capacidade funcional do indivíduo. Não há muito mais o que a gente pode fazer pensando no quadro da fibromialgia. E quais são os objetivos específicos que a gente vai ter com esse paciente? Então, melhorar a dor, porque é a característica da fibromialgia, manter ou aumentar a ADM, né? Então, se a gente pensa em dor, a gente vai ter contraturas musculares, que podem estar prejudicando essa ADM do paciente. Então, a gente vai manter, né, caso o paciente tenha muita alteração que não é mais corrigível, então manter essa ADM, ou se a gente consegue corrigir essas ADMs, corrigir esses espasmos musculares, essa dor, então a gente consegue aumentar a ADM. Manter ou aumentar a força e resistência muscular, manter ou aumentar as atividades funcionais que esse paciente faz, reduzir as manifestações que causam sofrimento ao paciente, melhorar a qualidade de vida e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Porque se a gente pensa num paciente que sente muita dor, que tem muita fadiga, a condição cardiorrespiratória desse paciente vai ser muito limitada. Então, depois que a gente consegue corrigir, melhorar o quadro álgico, melhorar a DM, resistência, a função desse paciente, a gente pode pensar em sim melhorar essa aptidão cardiorrespiratória do paciente. Então, muitas vezes o tratamento propriamente dito da fibromialgia ele envolve tanto a medicação, que é analgésicos, antidepressivos, né, e anticonvulsionantes que trazem uma melhor qualidade psicológica para esse paciente, a realização de exercício físico, uma alimentação saudável, a higiene do sono, que é muito importante para melhorar essa questão da fadiga, meditação, terapia, psicoterapia, que é muito importante para que o paciente entenda a condição dele, e as terapias complementares também, né, que é a acupuntura, a quiropraxia, o biofeedback, né, e são terapias que podem estar ajudando na melhora da qualidade de vida desse paciente. Então, o que a gente faz com o paciente com fibromialgia no nosso atendimento propriamente dito? A gente praticamente faz alongamento com esse paciente para tentar diminuir esse quadro álgico, melhorar as respostas musculares, né? Então, a gente pode começar com um alongamento dos músculos da cadeia posterior, né? Tanto para membro superior, coluna, membro inferior, né? São muito importantes. Então, a gente faz o alongamento para tentar melhorar essa mobilidade, essa função muscular que pode estar contraída, né, que pode apresentar contraturas. Então, o alongamento ele vai ajudar na melhora do funcionamento das fibras musculares. A gente faz alongamento também para o músculo superior, para o músculo trapézio, né, pensando na cervical, que acabam sendo muito acometidos, né, então o alongamento vai melhorar essa função muscular do paciente. A gente faz exercícios de mobilidade, flexibilidade, né? Então, por meio de terapia manual, mobilizações, trações, liberações musculares, como exercícios ativos também, e assim de uma forma geral, tá? Porque o paciente ele vai referir essas dores mais generalizadas, então a gente não vai ter um ponto específico. Então, é muito importante que a gente foque em alongamentos globais, em exercícios globais,
para que a gente consiga atingir a maior quantidade de músculo possível de uma vez e assim tentar melhorar de uma forma mais expressiva. Alguns pacientes acabam tendo uma dor mais referida por conta dessas atividades que a gente vai fazendo com eles, tá? Às vezes a gente alonga um pouco e aí ele acaba sentindo mais dor em um ou outro local por conta do nosso trabalho, e a partir disso a gente pode fazer mobilizações mais específicas, né? Então, por exemplo, aqui da cintura escapular, esqueci o nome, gente, fugiu. Da escápula, tá certo. Cintura escapular aqui da escápula, né? Do ombro, mais relacionadas à cervical, ao pescoço, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar também mais focalmente, dependendo do que o paciente relata pra gente, tá? Mas realizar alongamentos, mobilidade da coluna cervical, membros inferiores, superiores, de uma forma geral, é muito efetivo com esses pacientes, certo? E a partir disso, a gente também, quando a gente atinge esse pico, né, o paciente tem uma função muscular adequada, a gente já melhorou a amplitude de movimento, a gente já melhorou a força muscular desse paciente, a gente pode pensar no condicionamento cardiorrespiratório. E aí a gente pode fazer dentro da clínica com esteiras, bicicleta, aqueles exercícios dinâmicos com peso, podem ser feitas caminhadas também, enfim. E aí a gente consegue trabalhar esse condicionamento cardiorrespiratório desses pacientes. Quando a gente pensa na fibromialgia, a hidrocinesioterapia, né, que é a cinesioterapia hídrica, né, com água, a gente tem um aumento da tolerância ao exercício e da resistência física, porque todas as características da água, vocês já aprenderam isso em... Como que é o nome da disciplina? Acho que é hidro, né? É hidro e termo? Não lembro. Mas é no segundo ano. Vocês têm a disciplina de hidro. Ela, além de todos esses benefícios que a água traz, né? Ela promove um aumento da tolerância ao exercício e resistência física, porque ela ajuda a diminuir os sintomas. Então o paciente consegue se movimentar de uma forma muito mais efetiva por conta da diminuição da resistência. A água quente também ajuda no relaxamento muscular, diminui a dor, então o paciente consegue se movimentar de forma mais efetiva, tá bom? E isso é muito importante, né? Então, quando a gente pensa principalmente no método Watson, né, ele permite movimentos corporais amplos, basicamente alongamentos que devem ser utilizados com cautela para evitar o estiramento musculares ou articulares. Então, por mais que o paciente consiga se movimentar de forma mais efetiva e tudo mais, a gente precisa sim ter um cuidado para que esse paciente não se alongue demais, não tenha o estiramento das fibras musculares, certo? Além disso, quando a gente pensa na hidrocinesioterapia, a gente pode ter as 4 fases de um programa de exercício propriamente dito, né? Que é o aquecimento, alongamento, fortalecimento e relaxamento, que vai diminuir o impacto, a resistência, né? A gravidade de forma geral que o paciente sofre quando está fazendo exercícios terrestres, certo? A terapia cognitiva é muito importante para os pacientes com fibromialgia, né? Para aceitar que o paciente tem fibromialgia, para fortalecer a autoestima e diminuir os sintomas que esse paciente sente, a redução da depressão e também, principalmente, para que a gente consiga fazer um trabalho de educação da dor, né? Então, orientar para o paciente que tais posições ele não pode fazer por conta da dor, que vai piorar a condição muscular desse paciente, ou esse paciente precisa diminuir o ritmo, às vezes precisa focar mais na recuperação, no relaxamento. E a terapia cognitiva ela é muito importante por conta disso, certo? Já a síndrome dolorosa miofascial específica agora, tá bom? Para a gente conseguir identificar que o paciente tem essa síndrome dolorosa miofascial, o que eu já comentei dos pontos gatilhos, a gente precisa examinar, a gente precisa identificar esses pontos gatilhos. E como que a gente avalia, como que a gente identifica esses pontos gatilhos, né? Então ele é feito com músculo relaxado, então a gente precisa falar para o paciente ficar o mais relaxado possível.
Se o paciente tende a estar contraído por nervosismo ou por ansiedade, enfim, isso vai prejudicar a avaliação do ponto gatilho. Então a gente precisa fazer com que esse paciente se sinta o mais relaxado possível. Então, uma posição que é levemente mais alongada, que a gente coloca o paciente numa posição que é levemente mais alongada do que a posição relaxada propriamente dita, tá? Então a gente tem uma certa tensão estirada das fibras musculares. É muito importante que quem esteja avaliando faça o corte das unhas de uma forma muito adequada, tá? Porque a gente usa muito a mão, a gente usa muito pinça, a gente usa muito o dedo. Então, se a unha estiver muito grande, a gente machuca o paciente. Então, sempre que vocês vão trabalhar com terapias manuais, isso serve para qualquer estágio, vocês pensem no tamanho das unhas, tá? É muito importante. A palpação dos pontos gatilho, ele pode exacerbar a dor por dias, então a gente vai orientar o paciente que durante a avaliação, se você não tem tempo de tratar, você só vai fazer a avaliação, esse paciente vai ficar com essa dor nos pontos gatilhos por vários dias, por conta de toda a característica deles, tá? E a gente tem que seguir a regra clínica, que palpar em busca de pontos gatilhos apenas aqueles músculos que podem ser tratados durante a sessão. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma avaliação muito geral com o meu paciente, vou identificar pontos gatilhos de membro superior, inferior, nas costas, trapézio, enfim. Sendo que eu vou conseguir tratar 1, 2 ou 3 pontos gatilhos específicos na sessão. Então, eu não vou fazer uma avaliação muito geral se eu não conseguir trabalhar específico nesses pontos gatilhos. Por quê? A palpação vai exacerbar a dor. Então, se eu conseguir tratar 2 ou 3, esse paciente vai sentir dor durante algum tempo por conta da manipulação, mas que depois vai melhorar. Só que se eu só avaliar e palpar os pontos gatilhos em outras regiões e não, de fato, trabalhar esses pontos gatilhos, esse paciente vai ter essa exacerbação da dor, só que quando passar esse período, essa dor vai ficar latente por mais tempo, por conta que esse ponto gatilho ele foi semi-trabalhado, mas que não, de certa forma, foi liberado, tá? E a gente precisa pensar na pressão que a gente faz, dependendo do grupo muscular que a gente está trabalhando. Se é um grupo muscular mais superficial, se é um grupo muscular mais, assim, leve, menor, a gente tem uma pressão muito inferior quando é um grupo muscular muito mais profundo e muito maior, mais denso, tá? Porque quanto mais pressão, mais fundo a gente chega, e quanto menos pressão, mais superficial a gente trabalha. E é muito importante que a gente saiba dosar essas pressões. E como que a gente palpa, quando que a gente acha os pontos gatilhos, né? A gente basicamente tem 2 tipos de palpação para que a gente consiga avaliar os pontos gatilhos. Então, primeiro é a palpação plana, né? Que ela a gente pensa na banda muscular semelhante a um cordão que pode ter de 1 a 4 milímetros de diâmetro. Então a gente vai fazendo a palpação plana, a gente vai avaliando o caminho das fibras musculares, né, de uma forma horizontal, assim, palpação uma plana, e a gente vai colocando um certo ponto de pressão e a gente vai em busca de pequenos nódulos que podem ser referidos como dor com esse paciente, né? Então, às vezes eu passei aqui, eu sinto um ponto gatilho, aperto mais um pouquinho, o paciente refere a dor, né? Como se fosse uma varredura mesmo, e a gente vai procurando esses pontos gatilhos. Outro tipo de palpação é a palpação em tipo de pinça, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a porção do músculo, vou ir deslizando, né? Como se eu fosse soltando essa porção do músculo, e eu vou apertando um pouco para procurar os pontos gatilhos propriamente ditos, tá? Eu trouxe para vocês um pequeno vídeo aqui que mostra um pouquinho da palpação plana e da palpação em pinça, tá? E ele vai explicar algumas coisinhas. Então eu vou soltar aqui. Temos aqui a banda muscular. Então algumas formas para identificar o ponto gatilho primeira coisa, um deslizamento sobre a área muscular, sobre a superfície dolorosa, tentando identificar pontos de maior sensibilidade que pode ser
descrito, relatado pelo seu paciente, ou até mesmo pontos que sejam sensíveis à palpação, ou seja, pequenos nódulos, alterações da superfície muscular durante o deslizamento no trajeto do seu polegar sobre os músculos alvos. Então, uma das formas seria o deslizamento sobre essa banda muscular. Esse deslizamento ele poderia ser tanto, vamos imaginar que as fibras estivessem nessa orientação, um deslizamento transversal, ou então um deslizamento no sentido da fibra, caso elas estivessem aqui no sentido da fibra. Isso não tem problema. O importante é procurar por pontos de maior sensibilidade nesse músculo ou nódulos que possam ser sensíveis à palpação. Uma outra forma que nós realizamos é a pinça-rolamento, ou seja, eu pinço o músculo e deslizo sobre ele. Pinço a musculatura e deslizo sobre ela. Pinço a musculatura e deslizo sobre ela. Pinço e deslizo. Procurando o quê? Por nódulos que podem ser sensíveis à palpação ou até mesmo pontos de sensibilidade que o seu paciente possa referir. Então, pessoal, ele basicamente falou, né, o que eu já tinha explicado sobre a avaliação do ponto gatilho. E uma coisa que ele comentou é que pode ser possível fazer essa palpação transversa, né? Então, essa avaliação da varredura transversa. Ela é um pouco mais complicada porque, pensando que as fibras estão assim, e você vai fazer uma avaliação transversa, você vai sentir as fibras, você passando, né, pelas fibras musculares mesmo. E geralmente quando o paciente tem um ponto doloroso, ele tem um ponto gatilho, essa avaliação transversal acaba dobrando um pouco mais essa dor, tá? Eu sempre recomendo que vocês façam a avaliação mais longitudinal, a plana mesmo, seguindo o caminho das fibras, que diminui um pouco a dor que o paciente vai sentir, tá? A avaliação por pinça também, ela acaba trazendo um pouco mais de dor, dependendo da quantidade de ponto gatilho que o paciente tem, ou da intensidade de dor que esses pacientes já causam para o paciente. A plana, no sentido da fibra, ela tende a ser mais fácil, tanto para vocês sentirem, quanto para o paciente sentir menos dor também. E outra coisa, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando o dedão para avaliar, tá? Avaliar a presença dos pontos gatilhos. Entretanto, o dedão, ele tem uma sensibilidade um pouco menor quando comparado principalmente ao indicador, tá? Então, eu sempre recomendo que vocês utilizem os dedos que vocês têm mais sensibilidade para que vocês consigam verificar esses pontos gatilho, tá? Eu não sei se está saindo para vocês, mas eu tô aqui na Unesp e eu acho que eles estão fazendo obra aqui por perto, então literalmente batendo em alguma coisa, tá? E eu peço desculpa para vocês se esteja saindo no áudio. Bom, se a gente está tratando o paciente, a gente identificou os pontos gatilho, né? Identificou esse ponto gatilho. Se constatar que esse ponto ele está prejudicando a realização das condutas, né? Então eu não consigo fazer um alongamento específico, eu não consigo fazer um treino de fortalecimento, um treino de melhora de postura ou de marcha, enfim, eu preciso liberar o ponto gatilho no início da sessão, tá? Do contrário, se esse ponto gatilho ele não esteja interferindo nesse fortalecimento muscular, ele não esteja interferindo nessa posição muscular para postura, por exemplo, eu posso liberar esse ponto gatilho no final da sessão como uma forma de relaxamento. É importante para vocês lembrarem, né, se a força e flexibilidade muscular, posturas inadequadas e o padrão de movimento funcional não forem trabalhados, há grandes chances do
retorno do ponto gatilho, né? Então vamos supor que o paciente tem uma baixa força, ele tem uma baixa flexibilidade, ele permanece em posturas inadequadas, né? Ele tem padrão de movimento funcional inadequado. A gente solta o ponto gatilho nessa sessão. Se o paciente continua com essa característica geral sempre vai voltar a ter esses pontos gatilhos por conta da utilização da musculatura e de todas essas coisas erradas que acabam gerando negatividades na musculatura em geral, tá? Então é muito importante que a gente identifique esses padrões, que a gente identifique essas posturas inadequadas, baixa força, baixa flexibilidade, e a gente corrija isso para que o paciente pare de desenvolver esses pontos gatilhos, né? E como que é o tratamento do ponto gatilho em geral? Ele é bem simples, digamos assim. Então, ele é basicamente 3 fases. A gente libera o ponto gatilho, né, principalmente por pressão. A gente faz uma reabilitação muscular, então a gente avalia se o paciente tem baixa força, flexibilidade, a gente faz correções, padrões posturais, correções de marcha, por exemplo, né, que a gente chama de reabilitação muscular geral. E depois a gente promove essa remoção de padrões errados, de condições posturais erradas, né? Então a gente orienta o paciente, a gente tem uma educação com esse paciente mais efetiva. Então, para a primeira fase, a gente faz a liberação por pressão, né? Então, como que a gente faz essa liberação? A gente, por exemplo, eu identifiquei o meu ponto gatilho aqui. Eu vou fazer a liberação por pressão. Se ele é mais superficial, eu vou fazer uma pressão mais leve, não tão forte para não ir muito profundo, tá? Eu faço pressão de 7 a 10 segundos mais ou menos. Pode ser, essa pressão ela pode ser específica e única, então eu só aperto e seguro, ou eu aperto e às vezes faço pequenos movimentos circulares, que ajuda a dissolver o músculo, a tirar esse emaranhado de fibra que é o ponto gatilho, tá? Então, por exemplo, se eu estou lá no piriforme, que é um músculo mais profundo, eu faço uma pressão muito maior do que se eu for fazer uma pressão aqui no trapézio, por exemplo, para tirar o ponto gatilho daqui, tá? Então, primeiro eu faço essa liberação por pressão de 7 a 10 segundos. Ela pode ser, igual eu falei, única, pressionada assim, única, ou com movimentos circulares ou movimentos perpendiculares, que ajuda a dissolver esse emaranhado de fibras. Depois disso, eu vou fazendo alongamento da musculatura específica com esse paciente, onde eu soltei esse ponto gatilho, até surgir um pouco de dor, tá? E eu vou repetindo isso de 3 a 4 vezes por sessão, ou até esse ponto gatilho ser dissolvido mesmo, eu não sentir mais esse ponto específico de dor. Eu posso fazer a massagem transversa, porque daí eu preciso movimentar, eu preciso liberar essa musculatura, tá? Na avaliação é um pouco mais incômodo para esse paciente, porque às vezes a gente pode deixar muito mais dolorido, e quando a gente começa o tratamento, a gente precisa terminar a gente precisa fazer com que esse ponto gatilho se dissolva, tá? Eu não posso começar a tentar dissolver esse paciente, deu esse ponto gatilho, deu tempo, acabou a sessão, a gente continua na próxima sessão. Não, porque o paciente vai ter muito mais dor se eu começar a fazer isso, tá? Então eu preciso, de fato, dissolver esse ponto gatilho. E aí eu posso fazer a massagem transversa, mais um alongamento também, que é muito importante para tentar tirar e deixar essas fibras num tônus adequado. Eu posso utilizar o spray congelante, tá? Porque o spray congelante ele vai ajudar a diminuir a sensibilidade, então eu consigo trabalhar de uma forma mais efetiva com esse paciente. Eu posso usar outros recursos também, como laser, né? TENS, iodoforese, a termoterapia quente também, bolsa de água quente eu posso estar utilizando, né? Porque isso vai ajudar a relaxar a musculatura e fica mais fácil também eu soltar de fato o ponto gatilho. Dependendo do paciente, a gente faz a injeção de anestésicos, né? Então, para que o paciente não sinta dor, se é um paciente muito sensível,
a gente usa calor e alongamento para tentar dissolver esses pontos gatilhos. Então, a liberação por pressão, que é aquilo que eu já comentei, né? Primeiro eu vou identificar o ponto gatilho, e aí a partir disso eu vou fazendo a pressão, tá? Então, lembre-se de graduar a pressão baseado em se é um músculo muito mais profundo, mais pressão, se é um músculo mais superficial, menos pressão, tá? Que é efetivo, e aí eu posso estar fazendo os movimentos para tentar ajudar a diminuir. Utilizando o spray congelante, né? Se você for utilizar esse spray para não congelar a musculatura, mas diminuir a temperatura da musculatura, a gente sempre faz o spray sentido das fibras musculares, tá? Como se fosse uma varredura, sabe? Sabe na Adnet, que eu acho que vocês devem ter visto, a professora Edna já deve ter comentado, mas muitas vezes a gente acaba colocando bastante gelo num saquinho para fazer a varredura de gelo, né? É basicamente o mesmo princípio, só que com um spray que vai deixar a área gelada por mais tempo por conta das reações químicas, tá? E a partir disso a gente vai trabalhando com essas fibras musculares, né? Então aqui outros exemplos, né? Então sempre no sentido da fibra, de forma perpendicular, tá? Aqui sempre num ângulo de 30 graus, mais ou menos, a uma distância de 30 centímetros. E a gente vai seguindo o sentido das fibras, passa o spray, vai ficar gelado, e aí a gente vem soltando essa musculatura, tentando disseminar, tirar esse ponto gatilho, tá? Aqui mais exemplos em relação às fibras musculares, né? Dependendo de qual grupo muscular. E aqui também mais alguns exemplos, né, mostrando, né, que a gente pode utilizar posições adequadas para alongamento do músculo, e a partir daí a gente vai fazendo o tratamento e tratando de liberar esses pontos. Na segunda fase, que é o fortalecimento muscular, o tratamento muscular, a gente faz os alongamentos específicos, alongamentos gerais, né? A gente tem as educações, os homeworks, que são as compressões auto-administradas, né? Por exemplo, aqui para liberar o piriforme. Eu posso utilizar uma bolinha de tênis e pedir para o paciente sentar em cima, fazer movimentos, né? Então, se aqui no trapézio, por exemplo, eu posso orientar o paciente a fazer isso algumas vezes durante o banho, por exemplo, água quente que ajuda a relaxar, a ele mesmo tirar essa contratura muscular, né, esse ponto de emaranhado de fibras, e também fazer o fortalecimento muscular após a inativação do ponto gatilho que esteja causando problemas, tá? É muito importante, né? E se ele está prejudicando o funcionamento muscular, eu preciso liberar ele. Se ele só traz dor, ele não prejudica o funcionamento muscular, eu posso trabalhar com esse paciente força, alongamento e tudo mais, e por fim liberar esse ponto gatilho, tá? Então, por exemplo, aqui exercícios para fortalecimento do glúteo médio, né? Enfim, e aí a gente trata também alongamento para melhora da amplitude, correções posturais, a gente faz correção de marcha se o paciente tenha compensações, né? Enfim, aí a gente avalia tudo que está alterado nesse paciente e vai trabalhando mediante a progressão do tratamento. E a terceira fase, que é a remoção preventiva de fatores perpetuantes, né? Então a gente sempre trabalha um condicionamento postural mais adequado, fortalecimento, estabilização dos músculos que a gente trabalha com os músculos que fazem estabilização da postura, né, principalmente. A gente pode recomendar órteses para esses pacientes, tá? Muitas vezes esses coletinhos eles são bastante vendidos para correção postural, melhora da postura, enfim. Só que se a gente pensar nesses coletes, eles não fazem um papel efetivo nesse controle postural, tá? Quando você está usando, sim, por conta das pressões, e ele puxa, enfim, ele acaba corrigindo a postura, sim. Então ele ajuda enquanto você está utilizando. Só que no momento que você tira ele, se sua musculatura não é forte, se você não tem um controle muscular adequado, a sua postura volta a ser inadequada. E
a gente não pode utilizar esse colete 24 horas por dia. Então, a gente pode orientar que o paciente utilize esses coletes quando a gente tem alterações posturais e vícios posturais que causam esses pontos gatilhos, mas a gente tem que orientar e tratar com esse paciente para que ele tenha um controle muscular adequado, para que ele consiga melhorar a postura dele sem essas órteses também, tá bom? E também orientar esse paciente a realizar atividades adequadas, né? Então, como sentar corretamente, como trabalhar corretamente, como você pegar peso corretamente, por exemplo, que a partir disso a gente corrige fatores que sempre estão interferindo e sempre estão promovendo esses pontos gatilhos, certo? E agora, para finalizar, eu trouxe algumas informações referentes a artigos para vocês, né? Então, esses 2 artigos que trazem a parte de terapia física, né? De fisioterapia, de exercício físico para fibromialgia, quais foram as principais conclusões que eles trazem, né? Que a atividade física regular, ela contribui para o manejo dos sintomas de fibromialgia e para a saúde em geral, né? Só que a dose, resposta e adesão a longo prazo precisam de uma investigação mais profunda, né? Então, essa coisa de quantas séries, quantas vezes, quantos exercícios varia de paciente a paciente, depende de qual grupo muscular esse paciente está com alteração principal, né? Depende da dor desse paciente também. Então, não tem uma conduta específica para que vocês sigam, né? Atividade física, o exercício, eles melhoram, né? De leve a moderado condicionamento aeróbico, né? Status funcional, qualidade de vida, sem diferença entre os tipos, né? Então, seja aeróbico, fortalecimento, seja em terra ou em água, eles ajudam o condicionamento físico. Os programas à base de exercícios aeróbicos terrestres e à base da água são benéficos, né? Intensidade de baixa a moderada, então eu não preciso trabalhar com uma intensidade muito alta com esses pacientes, por um período de 20 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana, por pelo menos um mês, já surte efeito benéfico para esses pacientes, né? E os exercícios contínuos mantêm resultados positivos na dor e no acompanhamento. Então não é aquela coisa, eu vou fazer 4 meses com o paciente e vou liberar ele. Esse paciente precisa fazer exercícios de forma contínua para que ele mantenha essa qualidade de vida boa, tá bom? E o exercício físico aeróbico é eficaz para função física, pontos de concurso e score de questionário de impacto de fibromialgia, mas resultados menos claros para a dor. Então, de uma forma geral, para função física, funcionalidade, o exercício físico é bom, aeróbico, né? Só que para diminuir a dor já é mais questionável, não tem tanta evidência de que o exercício diminui a dor, mas há sim um relato de diminuição de dor quando os pacientes fazem exercício físico, mas relacionado ao bem-estar de uma forma geral, tá? E esse outro artigo, né, que é o treinamento de exercício aquático para fibromialgia, né, que foi uma revisão sistemática para avaliar os benefícios e os malefícios do exercício aquático para pessoas com fibromialgia, e eles concluíram que evidências de baixa a moderada qualidade relativas aos relativa a, tipo assim, grupo com fibromialgia e grupo controle, sugerem que um treinamento aquático ele é benéfico para melhorar o bem-estar e os sintomas e o condicionamento físico em pessoas com fibromialgia, e evidências muito baixas a baixas de qualidade sugerem que há benefício do exercício aquático e terrestre, exceto na força muscular, né? Sendo que nenhum efeito adverso grave foi relatado. Então, teoricamente, ela é segura, traz benefícios e pode ser sim trabalhada com esses pacientes com fibromialgia para melhora da qualidade de vida e melhora da condição clínica desses pacientes, tá? Em relação à aula de hoje era isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês. Espero que a aula tenha sido boa de se assistir, né? Que eu tenha falado conteúdos interessantes para vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, é só responder o questionário, tá? E assim que eu tiver o tempinho, eu vou respondendo vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula.
e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Tchau!